Olá, bem-vindos a mais essa nossa análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema, olha, essencial para qualquer negócio que lida com produtos, a logística moderna. Vamos explorar os processos, sim, mas com foco especial nas tecnologias que estão, assim, transformando tudo. Nós recebemos bastante material interessante para essa conversa. Tinha apresentações sobre fluxos, gestão de informação, sabe? E também uns guias de estudo bem focados nos conceitos-chave, tipo estoque, transporte e até mesmo coisas como RFID. Um material bem completo mesmo. Então, a nossa missão aqui é meio que destilar o essencial disso tudo, sabe? Ligar os pontos e entender por que, hoje em dia, dominar a logística não é só um luxo, né? É questão de sobrevivência, de ser competitivo. Então, bora lá desempacotar isso. Com certeza. E é bom lembrar que logística hoje vai muito além de só levar um pacote do ponto A para o ponto B. É um fluxo constante de informação, é otimizar recursos de forma inteligente e, claro, é pura estratégia de mercado. A gente vai tentar conectar justamente isso: informação, processo e tecnologia. Ótimo começo. Informação. Parece meio básico, né? Mas por que ter dados precisos, ter visibilidade, é tão vital na logística de hoje? Para quem já está na área, o que isso realmente muda? Muda tudo. Porque, assim, o mercado hoje opera numa velocidade absurda. Saber onde está seu produto, quando ele chega, quanto você tem de estoque, isso não é só controle. Isso é agilidade para tomar decisão. Visibilidade em tempo real te permite reagir, tipo, a um imprevisto na estrada ou a um pico de demanda que ninguém esperava. Exato. Você sai do modo apagar incêndio. Justamente, permite realocar estoque entre CDs antes do problema estourar. É sair da gestão reativa e ir para uma gestão, digamos, mais proativa. E essa proatividade vira número, né? Lembro de um dos materiais que a gente viu, falava que essa visibilidade pode cortar custo de estoque em até 15%. 15%. Isso é muita coisa, ainda mais se a gente pensar que estoque é dinheiro empatado, né? Exatamente. Mostra como a informação acaba lubrificando a máquina financeira também. E não só a parte operacional. A gente fala de flexibilidade estratégica. Decidir onde investir, qual mercado atacar primeiro, como adaptar a cadeia rápido, sabe? Faz sentido. E nesse contexto todo de dados fluindo para lá e para cá, a segurança da informação virou, assim, um pilar central. Não é só evitar vazamento ou ataque cibernético, é garantir conformidade com leis, tipo a LGPD aqui no Brasil. Isso constrói confiança com o cliente, com o parceiro. É um ativo que não tem preço. Totalmente. Informação é a base, mas ela alimenta os processos, né? Os materiais definem processo logístico como essa sequência de atividades que agrega valor. Vamos focar um pouco nos microprocessos, aquelas engrenagens do dia a dia, começando pela porta de entrada, o recebimento. Isso, o inbound, que, olha, é bem mais do que só checar a nota fiscal contra o que chegou fisicamente, né? Isso é o básico. Tem uma visão interessante, acho que era do Viana, que fala em ver o fornecedor quase como um cliente nesse momento. Interessante isso. Sim, porque um recebimento rápido, sem erro, sem atrito, melhora não só o fluxo interno, mas a relação com quem te fornece a matéria-prima ou produto. Impacta lá na frente. E aí, logo depois do recebimento, ou às vezes até em paralelo, tem a conexão com a produção. A logística não só entrega o material, mas parece que colabora na programação também. Como é essa sintonia na prática? É uma colaboração ativa. A logística ajuda a definir quanto material, quando, em que sequência, ajuda a programar o fluxo de suprimentos para a linha de produção não parar. É aí que entra o famoso MRP, o planejamento das necessidades de materiais, que apareceu nos materiais. Ah, sim, o MRP. A gente não precisa entrar no detalhe do cálculo, mas a essência dele é usar o sistema para garantir que o material certo chegue na hora certa. Evitar a parada de produção, que custa uma fortuna. É a inteligência do dado aplicada ao suprimento. Entendi. Então, do MRP garantindo a entrada para a produção, a gente chega na outra ponta do armazém, a expedição, o outbound. Qual o ponto crítico aqui? A expedição é basicamente a hora de cumprir a promessa feita para o cliente, né? Ou para a próxima etapa da sua própria cadeia.
O objetivo é atender a demanda rápido e principalmente certo, sem erros. É o momento onde a organização do armazém, a qualidade da separação, da embalagem, tudo isso se encontra. A última etapa antes de sair para a rua? Exato. Qualquer falha ali, um item errado, uma embalagem ruim, impacta direto na satisfação do cliente. É a última chance de garantir que tudo correu bem dentro de casa. E entre o receber e o expedir, fica o coração de muita operação, o estoque, que é definido como esses materiais guardados para uso futuro. Gerenciar isso parece um equilíbrio bem delicado. É um equilíbrio constante, sim. Tem vários tipos, né? Matéria-prima, produto em processo, produto acabado, o estoque de segurança para cobrir imprevistos. Mas o X da questão é sempre o mesmo. Evitar ter demais, que custa caro para guardar e empata capital. E evitar ter de menos. Exatamente. Evitar a ruptura, que é venda perdida, cliente frustrado. E ainda tem o fantasma do estoque obsoleto, né? Aquele produto que encalha e vira um dreno silencioso de dinheiro. Para lidar com essa complexidade toda, os materiais destacam muito a importância do SKU, o Stock Keeping Unit. Parece ser mais que um código, né? É tipo a identidade do produto no estoque. É fundamental. Pensa num produto que tem cor, tamanho, modelo, lote. O SKU é o código único para cada variaçãozinha dessa. Sem ele, imagina controlar um estoque com milhares de itens diferentes. Impossível ter precisão no inventário, rastrear um lote específico que deu problema ou fazer um sistema WMS ou ERP funcionar direito. Ele transforma aquele monte de coisa em itens gerenciáveis, um a um. Entendi a importância. E como as empresas tentam otimizar esse controle? Os métodos FIFO, LIFO apareceram bastante. Ah, sim, são os clássicos da gestão de estoque. O FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai, é essencial para coisa perecível ou com prazo de validade, né? Para garantir que o produto mais antigo saia antes. Faz todo sentido. Já o LIFO, último a entrar, primeiro a sair, é menos comum aqui no Brasil para fins fiscais, mas existe. A escolha do método não afeta só qual caixa sai primeiro da prateleira. Afeta a contabilidade, a valoração do estoque e pode ter impacto no resultado financeiro da empresa, principalmente se os preços mudam muito. Gestão de estoque não é só operação, é financeiro também. E para ter certeza que o sistema está batendo com a realidade lá na prateleira, entra o inventário. Tinha vários tipos nos materiais, rotativo, cíclico, geral. Mas a ideia central é sempre contar e validar, certo? Exatamente. Pode ser contar tudo de uma vez no fim do ano, que é o geral, ou contar só alguns itens de alto valor ou giro com mais frequência, que é o cíclico ou rotativo. Não importa tanto a frequência ou o escopo, o objetivo final é sempre a acurácia. A precisão da informação. S ou do ERP pode dar muito errado. Falando na realidade física, vamos pro movimento. Movimentação de cargas. É transportar, deslocar, levantar, guardar. O foco, segundo os materiais, é eficiência e segurança. Mencionaram até a NR11. Segurança sempre em primeiro lugar, né? A NR11 tá aí para isso, para estabelecer regras claras para operar equipamento, evitar acidente. E na movimentação a gente vê de tudo. Desde a movimentação manual, que tem limites ergonômicos claros, Sim. até a mecanizada, com paleteiras manuais, elétricas, as empilhadeiras de vários tipos, elétrica retrátil para corredor apertado, a combustão para pátio e, claro, cada vez mais, a automação. Os AGVs, aqueles veículos guiados automatizados, que andam sozinhos pelo armazém. Otimizando o fluxo e reduzindo a necessidade de gente para tarefa repetitiva. Exato. Otimiza fluxo, reduz erro, aumenta a segurança em alguns casos. E esses materiais todos precisam ser guardados em algum lugar. Armazenagem. Que não é só jogar num canto, né? Tem que conservar, controlar. De jeito nenhum. A armazenagem é uma ciência. Vai desde um almoxarifado pequeno até um centro de distribuição, um CD gigantesco e super complexo. E tem estratégias diferentes. O cross-docking, por exemplo, que tenta eliminar a armazenagem. O produto chega e já sai, quase direto. Para acelerar o fluxo. Isso. E tem tecnologias como aquele sistema de armazenagem vertical,
Ou os autoportantes, que são estruturas gigantes e automatizadas para usar o máximo do espaço vertical. Isso é crucial hoje com o metro quadrado cada vez mais caro. O layout do armazém, como você endereça os produtos, como faz o picking, a separação, tudo isso impacta demais a eficiência. Saindo um pouco do físico e voltando para a estratégia que usa informação, chegamos na previsão de demanda. Tentar adivinhar o futuro, basicamente. Gostei da citação do Kotler que tinha lá. Prever para onde os clientes estão indo e chegar lá primeiro. É uma ótima definição. E essa previsão é o que alimenta a área de compras. Se você erra a previsão para mais, compra demais, encalha produto. Se erra para menos, falta produto, perde venda. Exato. A área de compras depende dessa previsão para negociar volume, prazo, preço com o fornecedor com antecedência. É uma conexão direta, umbilical mesmo. Os métodos para fazer isso variam bastante, né? Desde os qualitativos, baseados em opinião de especialista, pesquisa de mercado, método Delphi, até os quantitativos, que usam um histórico de vendas, média móvel, suavização exponencial, séries temporais. Mas a grande virada, o que está realmente mudando o jogo na previsão, é a tecnologia. Inteligência artificial, machine learning. Definitivamente. Essas ferramentas conseguem analisar não só seu histórico de vendas, mas um monte de outras variáveis. Clima, eventos, feriados, o que está bombando nas redes sociais, dados da economia. Elas identificam padrões que um ser humano ou um método tradicional jamais pegaria. E aprendem sozinhas, se adaptam. Essa é a chave. A capacidade de aprender e se ajustar quase em tempo real. Os exemplos da Amazon, da Toyota que apareceram nos materiais são muito bons. Eles usam Big Data, Digital Twins, é outro nível de sofisticação. E a aplicação na Black Friday que foi mencionada é um exemplo perfeito disso, né? Um teste de fogo para esses sistemas. Totalmente. Black Friday é o caos controlado. Você precisa de uma previsão quase cirúrgica para colocar o estoque certo no lugar certo, na hora certa, evitar frustrar o cliente porque acabou o produto, mas também não ficar com um monte de coisa encalhada depois. AI e Machine Learning são armas poderosas nesse cenário de pico de demanda e muita volatilidade. Ok, então a gente previu, comprou, talvez produziu, estocou, agora tem que entregar. Logística de transporte e distribuição. Fazer o produto chegar na mão do cliente. Bem, no prazo, com custo justo e cada vez mais de forma sustentável. Quais são os grandes desafios aqui? São muitos. O custo do combustível que sobe e desce, a nossa infraestrutura de estradas que, deixa a desejar em muitos trechos, as regulações que mudam, a pressão por entrega cada vez mais rápida, o famoso last mile. A última milha. E, claro, a crescente cobrança por operações mais verdes, mais sustentáveis. O processo todo envolve gerenciar o transporte em si, escolher o modal certo, conferir tudo na expedição, gerenciar o frete, analisar os dados de entrega e, muito importante, otimizar as rotas. E a escolha do modal de transporte é um ponto-chave, né? O rodoviário ainda domina aqui no Brasil, mas tem ferroviário para volume, aquaviário, aéreo para urgência ou coisa de alto valor, até dutoviário para líquido e gás. A decisão não parece simples. Não é mesmo. Vai muito além de só olhar o preço do frete. Tem que pensar no tipo de produto, é frágil, é perecível, qual o valor, qual a urgência, qual a distância, tem porto, aeroporto, ferrovia disponível na origem e no destino, qual a confiabilidade de cada um e o impacto ambiental. Muitas variáveis. Muitas. E, frequentemente, a melhor solução não é um modal só, é usar uma combinação, o transporte intermodal, o que, claro, adiciona mais uma camada de complexidade no planejamento. E para otimizar essas rotas, especialmente no rodoviário, que é o mais usado, entra a roteirização. Essencial. Usar software para planejar a melhor sequência de entregas, levando em conta trânsito, janela de horário que o cliente pode receber, capacidade do caminhão, tudo para diminuir a distância percorrida, o tempo e, claro, o custo. Combustível, desgaste do veículo, o impacto é direto na eficiência e no bolso. E como a gente mede se tudo isso está funcionando bem? Os KPIs, os indicadores de desempenho. Aquela frase do Drucker é clássica, né? O que não se mede não se gerencia. Os materiais citaram OTIF
lead time, custo por quilômetro. São fundamentais. O OTIF, On Time in Full, mede se você entregou no prazo e completo. O lead time é o tempo total do ciclo. Custo por quilômetro, custo por entrega. Sem medir, você fica no escuro, não sabe onde melhorar. E falando em custo, um dado forte dos materiais é que o transporte pode representar até 60% do custo logístico total. 60%? É muita coisa. É o maior componente para muitas empresas. Então, a busca é constante para reduzir esse custo, mas sem piorar o serviço para o cliente. Aí entra a tecnologia como o TMS, a roteirização, manutenção preventiva dos veículos, treinamento dos motoristas, negociação com transportadora e, às vezes, terceirizar uma parte da operação. E a sustentabilidade no transporte, que você já mencionou, parece que deixou de ser só discurso para virar prática. Virou exigência do mercado, dos consumidores e muitas vezes da legislação também. Usar veículo elétrico, ou a gás, ou biocombustível, otimizar rota para emitir menos CO2, usar menos embalagem, fazer logística reversa de forma eficiente, tudo isso conta. Além de ajudar o planeta, melhora a imagem da empresa e pode até atrair cliente e investidor. Perfeito. E aí a gente chega nas tecnologias que ajudam a orquestrar muitos desses processos. TMS e WMS foram siglas que apareceram o tempo todo nos materiais. São software-chave para a gestão, né? O TMS, Sistema de Gerenciamento de Transportes, foca na parte de fora. Planejar a rota, escolher a melhor transportadora, controlar o frete, rastrear a carga em tempo real, auditar as faturas, emitir os documentos fiscais eletrônicos, como CTE e MDFE. Ele traz eficiência e visibilidade para a movimentação externa. E o WMS, o Sistema de Gestão de Armazéns. O WMS cuida da operação dentro do armazém ou do centro de distribuição, desde o recebimento, onde ele pode sugerir o melhor lugar para guardar o produto, endereçamento inteligente, passando pelo controle super preciso do estoque, ligado nos SKUs e nos inventários que a gente falou. Otimizando o picking. Exato, otimizando a separação dos pedidos, picking, a embalagem, packing, até a expedição. O objetivo dele é aumentar a acurácia, usar melhor o espaço físico e aumentar a produtividade da equipe do armazém. E, idealmente, o TMS e o WMS conversam entre si e com o ERP da empresa, para ter uma visão integrada de tudo. E no lado do hardware, digamos assim, o RFD, a identificação por radiofrequência, ganhou bastante destaque. Qual a grande vantagem dele sobre o código de barras que todo mundo conhece? Grande sacada do RFID é que ele não precisa de contato visual para ler a etiqueta. O leitor de código de barras precisa ver o código, um por um. O RFID usa ondas de rádio. Você pode ter um portal na doca, por exemplo, e ler todas as etiquetas de um palete inteiro de uma vez só enquanto ele passa. Nossa, isso acelera muitas coisas. Demais! E permite ler múltiplas etiquetas quase ao mesmo tempo. Isso abre um leque de possibilidades. Captura de dados muito mais rápida, muito mais automatizada e com bem menos erro humano na leitura. E onde isso está sendo mais usado? Olha, as aplicações são muitas. Na logística e supply chain, para fazer inventário muito mais rápido, para rastrear ativo retornável, tipo pallet ou container. No varejo, para controle de estoque em loja e prevenção de furto. Na saúde, para rastrear paciente, medicamento, até em pedágios de estrada. É verdade. O impacto na logística é ter dados mais confiáveis, mais detalhados, entrando nos sistemas WMS e ERP, de forma automática, quase em tempo real. Isso permite tomar decisões melhores e mais rápidas. Claro, a etiqueta RFID ainda é um pouco mais cara que o código de barras, mas para muitas aplicações o retorno sobre investimento compensa rápido. Uau! Percorremos bastante coisa, hein? Desde a informação como base estratégica, passando pelos processos todos interligados, receber, guardar, movimentar, expedir, as decisões complexas de estoque e transporte, até essas tecnologias que tentam otimizar e integrar tudo. Se a gente fosse resumir, qual a grande mensagem que fica dessa análise? Acho que a mensagem principal é que a logística moderna é um ecossistema. É um organismo vivo.
Informação precisa, processos bem desenhados, tecnologia adequada, tudo isso precisa funcionar junto, em harmonia, em simbiose. Não adianta ter o WMS mais moderno do mundo se o seu processo de recebimento é uma bagunça, entende? Entendo perfeitamente. Ou tem a melhor previsão de demanda se o seu transporte atrasa sempre. A chave é a integração e a busca constante por melhorar cada pedacinho dessa cadeia. É isso que vai entregar valor para o cliente final e manter a empresa competitiva no mercado. Uma visão integrada, sem dúvida, fundamental. E para a gente fechar, deixar uma provocação para o pessoal que nos ouve refletir, a gente falou muito de automação, de inteligência artificial otimizando tudo na logística, rota, estoque e fluxo. Com uma eficiência que, às vezes, parece sobre-humana. Mas e o fator humano? Onde fica a intuição, a experiência, a capacidade de lidar com o inesperado, com aquilo que o algoritmo não previu? Como vai ser essa dança entre a máquina e a mente humana na tomada de decisão estratégica na cadeia de suprimentos do futuro? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem a gente nesta análise sobre os fundamentos e tecnologias da logística. Foi um prazer.